Vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Boa noite a todos. Vamos unindo os nossos corações e pensamentos em alegria, amor e muita gratidão por mais esse Evangelho. Nos unindo à Irmã Lina e a toda a cúpula espiritual que nos assiste neste momento, vamos rogar a Jesus que nos ampare e nos fortaleça na nossa caminhada. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela nossa vida, por tudo que somos e por tudo que temos. Vamos carinhosamente envolver o nosso expositor da noite, o Antônio Carlos, que vai nos trazer o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, com muita alegria, fé e esperança, agradeçamos ao Pai e ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de juntos podermos amealhar conhecimentos que possam nos orientar e nos tornar mais fortes nessa passagem difícil do momento, dessa doença que tem ceifado tantas vidas. Que a esperança venha, com fé passaremos por mais esse momento. Vamos então ao nosso tema de hoje. Jesus, nosso divino mestre, caminhava pela Galileia, por cidades muitas, as quais atendia, consolava, curava, sempre acompanhado pelos seus 12 apóstolos, seus discípulos do coração, e também por algumas mulheres, como Maria Madalena, a quem havia, segundo consta no Evangelho, retirado sete demônios, que nós sabemos, espíritos obsessores. Também mulheres como Joana de Cusa, Susana, que eram de ascendência rica e que auxiliavam Jesus e seus companheiros nessa jornada, financiando suas viagens.
E em mais uma de suas passagens, como consta no Evangelho, Jesus, naquele mesmo dia, saindo para mais um desses seus dias de labor, de trabalho, em benefício do próximo, do amor à humanidade, como ele sempre teve, ele sentou-se à beira do mar. E ali, sentado, a multidão começou a juntar-se, grande multidão. E essa multidão, por ser numerosa, muita gente, ele entrou então numa barca, sentou-se tranquilamente ali e permaneceu todo o povo ali aguardando as suas palavras tão esperadas, que certamente lhes traria paz, esperança, consolação e talvez até para muitos um novo rumo em suas existências. Disse então muitas coisas por parábolas, como era de costume, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e esses crescendo, as abafaram, e claro, nada produziram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, produzindo frutos, algumas sementes produzindo em 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. E então Jesus explicou o significado da parábola. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno, ele tira o que fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente às pedras é aquele que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo e, em sobrevindo vicissitudes, perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros, é aquele que recebe a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam essa palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, esse é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ele produz frutos, 60 por 1, 30 por 1 e até mesmo 100 por 1. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9 e nos versículos de 18 a 23. Também nos Evangelhos de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9 e Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Vamos então aos comentários dessa parábola. Lembrando primeiro a capacidade do Cristo em construir parábolas com base no cotidiano daquele povo. Era um povo agropastoril e assim então um povo rude, de entendimento segundo a sua vivência diária, aos modos da época, aos costumes. Enfim, Jesus tinha essa capacidade de trazer ao nível de conhecimento deles esses seus ensinamentos. E interessante que o semeador, ao contrário que seria esperado de um bom semeador do campo, ele saiu espalhando essas sementes aleatoriamente, jogando tanto que ele jogou ali ao longo da estrada, em cima de pedras. Qual semeador que iria desperdiçar suas sementes dessa forma? Então vejam bem o sentido, a riqueza dos exemplos, de ambiente em que eles foram lançados, as sementes foram lançadas, representa a humanidade, com todas as suas variedades. E as sementes, portanto, são para todos, para que todos eles ofereçam seus solos para essas sementes. E a semente, nós sabemos que ela tem um potencial, dentro dela, o potencial de vida.
E nesse caso, a palavra de Deus está ali ao nosso dispor. Desde que nós possamos, nós como criados, então como esses solos, com nossos potenciais próprios, possamos então receber essas sementes e assim então de acordo com o nosso livro de evolução e de entendimento, acolhê-las para que elas possam crescer em nossos corações. Bom, as explicações de Jesus estão os três evangelhos, não só a parábola, como também as explicações. Isso é uma raridade entre as tantas parábolas que Jesus nos ofereceu. E ali nós observamos os graus evolutivos, então, que nos encontramos. Nós temos ali, à beira do caminho, os pedregulhos, os espinhos e, finalmente, a boa terra. E ali, então, no caso da boa terra, até mesmo com as suas escalas, de 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, que são bastante significativos, para mostrar que também a terra fértil, a boa terra, também tem seus degraus evolutivos. Na segunda parte do livro, no livro dos Espíritos, fala da progressão, na questão 114, fala exatamente sobre a progressão dos espíritos. E ali então nós percebemos que Kardec pergunta se os espíritos são bons ou se são maus. E claro, eles dizem que cada um então tem o seu nível evolutivo e que eles todos se melhoram enquanto seres em evolução. E assim todos têm essa oportunidade, porque embora a vida corporal seja finita, a vida do espírito é infinita. E a evolução de cada um é individual, é intransferível. A semeadura é livre, mas a colheita para todos nós é obrigatória. Então, portanto, vamos pensar o que estamos fazendo com as sementes que o Criador nos colocou no coração. É para pensar, e assim, prestando atenção no Evangelho, naquilo que trazemos, vem de longe. Deus nos deu tantas oportunidades, né? Já no passado, em encarnações anteriores, vem já desde a primeira revelação, aquela feita por Moisés, para o povo daquela época, é claro. Depois veio com Jesus o seu evangelho de paz, de amor, e agora, para nós, né, agora que eu digo, em meados do século XIX, em 1857, veio Kardec nos trazer, então, o Consolador que fora prometido por Jesus. Então, estamos na terceira grande oportunidade para amealharmos esses conhecimentos e, assim, então, conduzirmos as nossas vidas de acordo com todos esses ensinamentos. E nessa parábola, então, podemos perceber a dimensão da doutrina espírita, trazendo para esse campo, que ali estão os graus de aprendizagem, então, que os seus adeptos podem ter até alcançar a condição do chamado bom espírita. É a parábola que trata exclusivamente da nossa responsabilidade individual no que diz respeito à nossa evolução. Ali está, então, tudo o que precisamos. Somos espíritos encarnados em pleno processo evolutivo. Somos um princípio inteligente do universo, como encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 23. Somos, portanto, os artífices do nosso futuro espiritual. Podemos dizer que a parábola do semeador é considerada a parábola das parábolas, pela profundidade dos ensinamentos que ela nos traz. Ela sintetiza os caracteres dominantes em todas as almas. De fato, abrange toda a humanidade com suas características e peculiaridades próprias de cada grupo. Ela nos ensina, então, a distinguir pela boa ou má vontade que recebem os ensinos do Evangelho. Vemos aqueles que, em face, então, da palavra, aqueles das sementes inférteis. São as beiras de caminho, sem gravarem nenhuma dessas palavras. São também pedras impenetráveis, aquelas impenetráveis às novas ideias, ou também aquelas que são espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer em suas proximidades.
Enfim, a palavra não surge efeito. É o que acontece hoje em dia com a sociedade atual. O esquecimento do mundo espiritual, da mensagem de Jesus, enfim, de tudo aquilo que nos lembra que a nossa vida é eterna. E muitos são, então, os nossos companheiros de humanidade, caminhada, que assim vivem, assim pensam, e neles há o predomínio da matéria sobre qualquer outra coisa, a ganância, o orgulho, o egoísmo. Só que, no entanto, apesar disso tudo, né, como diz Divaldo, nunca se praticou tanto bem como na atualidade. E é verdade, tantas são as instituições, pessoas tão caridosas que nós temos no nosso meio, como nós conhecemos, enfim, a caridade está aí, apesar de toda essa grande parcela da humanidade ser assim, ser voltada mais ao plano material do que ao espiritual, nós temos sim grandes e muitas, uma pleiade de espíritos bons que assim estão. E esses são então aqueles que representam o solo fértil. E eles se distinguem então dentre os demais como uma pleiade de espíritos de boa vontade que ouvem a palavra de Deus e principalmente que a colocam em prática. E resulta então dessa forma, tão grande produção desses indivíduos que até mesmo podemos falar que eles chegam a ter aquela produção de 100 por 1, quer dizer, para cada semente que foi lançada em seus corações, eles oferecem 100 outras, ou até mesmo 60 ou 30. Gostaria eu de estar nesse grupo, pelo menos os 30 ali desses espíritos especiais que devolvem tanto como resultado da semente, daquilo que eles receberam, não é? De Deus, essa semente maravilhosa, desses ensinamentos que Jesus nos trouxe aqui nessa terceira grande revelação que nós temos no Espiritismo, através do Espírito da Verdade, que nos atualizou, né, tudo aquilo que Jesus ensinou naquele seu tempo, nos relembrou os seus ensinamentos e veio trazer tantos novos conhecimentos para o nosso crescimento. Mas, enfim, somos espíritos em evolução e o importante é reconhecermos isso e levarmos adiante justamente essa nossa tarefa em nossa transformação moral e fazendo com que essa semente do amor frutifique em nossos corações. E desde a primeira revelação, a verdade que Jesus, que Deus nos trouxe desde o seu início, desde Moisés, foi sempre a mesma. Só que, claro, de acordo com a condição que cada povo teve de receber essa palavra, e se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deve ser justamente essa variedade e desigualdade de espíritos que existem na Terra, solos diferentes, como já citamos anteriormente. E Jesus disse: aquele que me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Está em João, capítulo 12, versículo 48. Não menos justa, a aplicação nós encontramos nas diferentes categorias também dos espíritas. Acham-se simbolizados nelas os que apenas atentam aos fenômenos materiais, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos. Aqueles, por sua vez, que apenas se preocupam com o lado brilhante, as comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação. E aqueles que reconhecem muitos bons os conselhos, os admiram, só que é bom para serem aplicados aos outros, não a si próprios. Enfim, finalmente nós temos aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai em boa terra e dá frutos. Enfim, são aqueles que se enquadram naquela categoria dos bons espíritas, aqueles que realmente praticam, que estão naquele grupo da produção das 100 sementes, das 60 ou das 30, e que nós procuramos e almejamos chegar um dia, é claro. E vamos lembrar que Chico Xavier, ele também, para muitos, ele servia apenas para a satisfação de curiosidade, exatamente como descrevemos acima, como descrevemos anteriormente. Então, muitos iam lá para assistir às sessões, ver aquelas manifestações do nosso querido Chico, quando ele psicografava e depois lia as suas mensagens. Então, para eles, bastava aquele momento, aquelas imagens. Não levavam dali nenhum grande conhecimento a mais. No entanto, tinha aquele outro grupo que iam pela fé, em busca de um consolo, na cura de seus males,
de informações que pudessem realmente lhes acalentar o coração, trazer esperanças. E essas criaturas, na maioria das vezes, saíam atendidos em suas expectativas. Mesmo que demorasse algumas vezes, como muitas das mães e famílias que ali acorriam em busca de um consolo, iam várias vezes, sempre com esperança e com fé, e acabavam, de uma forma ou de outra, sendo atendidos, né, em seus desejos. E assim, então, Kardec nos traz, então, nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o bom espírita, no seu item 4, dizendo que o Espiritismo não traz nenhuma moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E afirma, então, em seu comentário, que reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enfim, essa seria então a nossa busca incessante pelo nosso aperfeiçoamento moral e intelectual também, porque ambos caminham juntos, embora não mesmo no mesmo nível de evolução. Alguns evoluem mais intelectualmente, outros mais moralmente, estão ali em paralelo. E assim devemos procurar, no nosso dia a dia, relevar sempre os conhecimentos, sempre fazer aquela nossa retrospecção ao final do dia, como indicou Santo Agostinho, para refletirmos como foi o nosso dia, o que fizemos de bom, de mal, o que poderíamos ter feito de melhor. E assim nós podemos trazer como exemplo, grande exemplo da humanidade, a transformação de Saulo, aquele Saulo que viria a ser conhecido como Paulo de Tarso, o grande divulgador da doutrina de Jesus. E ele diz então, em suas cartas, no início ele diz: o bem que eu quero ainda não faço, o mal que não quero ainda faço. Mas depois, ao fim de sua jornada, quando estava prestes a ser sacrificado por Nero, ele diz: já não sou eu que vive em mim, é o Cristo que vive em mim. Vejam a transformação, primeiro reconhecendo-se como um pecador, como um grande devedor, que ainda tentava sim fazer o bem, mas ainda não estava preparado o suficiente. E já no fim de sua jornada, ele já percebe que, na verdade, já não era ele propriamente, já era Jesus, já era o Cristo que estava dentro dele. E assim, meus irmãos, os cuidados do mundo nos dificultam a evolução, é claro. Nós temos muita coisa ao nosso redor, muitas informações, e é difícil, às vezes, resistirmos aos apelos do mundo, de suas tentações, mas temos que estar sempre alertas. E Jesus nos disse: todas as minhas ovelhas serão salvas, e é nessa esperança que nós temos que nos firmar. O tempo da evolução vai caber a cada um de nós, é claro, e quanto mais nos esforçamos, mais rápido ela virá. E assim, quanto mais fizermos pela nossa evolução, menor, mais curto será o caminho para chegarmos ao nível dos espíritos superiores, depois aos espíritos perfeitos. E a nossa jornada está aí, as oportunidades estão adiante de nós. E agora, para encerrar, vamos a uma bela passagem de Bezerra de Menezes, o nosso grande apóstolo, o médico dos médicos, ou melhor, o médico dos pobres, como foi reconhecido nosso grande e querido Bezerra de Menezes. Era um dia chuvoso e Bezerra de Menezes descia a escada da Federação Espírita Brasileira, na antiga sede do Rio de Janeiro. Ao chegar embaixo da escada, o homem trêmulo, molhado, lhe pede uma ajuda. Estava sofrido, era pedreiro, havia perdido o emprego, estava com febre e dizia: doutor, a minha mulher está passando muito mal, ela também está muito doente e o meu filhinho também. Há dias que não nos alimentamos. Eu moro aqui no Morro da Mangueira. Aquele senhor, claro, com quem falava, Bezerra de Menezes, ele tinha um consultório próximo ali da Federação.
E ele revolveu então os bolsos e nada tinha, tinha apenas um bilhetezinho do bonde que ele iria pegar para voltar à sua casa. Mas compadecido daquele homem, ele não teve dúvidas, tirou o paletó, fez aquele homem vesti-lo, ele disse: tudo o que eu tenho eu lhe dou. Ele deu um forte e terno abraço. E disse: quando chegar em casa, abrace sua mulher e seu filhinho em nome de Jesus. E partiu para Tijuca, onde eu morava. Foi pegar o bonde. Passaram-se os dias. Menos de um mês depois, ele descia as mesmas escadas e quando chega ao final da escada, encontra o homem melhor vestido, a barba feita, o semblante radiante e a alegria que estampada no seu rosto. E aquele homem então lhe pergunta: o doutor se lembra de mim? Confesso que vagamente. Eu sou aquele que lhe veio pedir uma ajuda e o senhor me deu seu paletó. Ei-lo aqui. Comprei até mesmo uma roupa nova. E o senhor me deu tudo o que tinha. Que tesouro o senhor me deu. O senhor me deu um abraço e a febre passou. Cheguei a casa e a mulher chorando, esfaimada, expliquei o que havia acontecido e lhe dei um abraço também e a febre desapareceu. Juntos abraçamos nosso filhinho e começamos a cantar, agradecendo a Deus, apesar da fome que ainda nos atormentava. Quando batem a porta, e eu fui atender. Era um amigo que há muito não via e me disse: acabo de contratar uma obra e necessito de um pedreiro. E como você é meu amigo, eu me lembrei e vim então convidá-lo, perguntar se pode comigo realizar essa obra. Ai, doutor, não foi o senhor que me abraçou, foi Jesus Cristo. Eu vim lhe agradecer todas essas dádivas que foram desencadeadas com o seu abraço. O doutor Bezerra olhou para ele terno e profundamente e lhe disse: ah, meu filho, quem me dera ter a força de transmitir a força do Senhor, mas sem dúvida, ele atendeu suas orações, foi sua fé que o ajudou. E esse, então, é a alma generosa da caridade, como ele foi designado no Rio de Janeiro, o médico dos pobres. E dizia que o médico não tem direito ao repouso, não tem direito a quedar-se à mesa alimentando-se sequer, porque ele faz o seu curso para servir, para ajudar e para amar a todo dia, a qualquer hora, em todo lugar. E a sua vida foi esse apostolado. O doutor Bezerra não tinha tempo para cuidar de si próprio, dava até a última moeda que tinha, porque ele aprendeu com a mãe de Jesus a dar-se e constituir-se no dedo de apoio e generosidade para a humanidade. Essa passagem foi narrada por Divaldo Franco num evento comemorativo sobre Bezerra de Menezes. Queridos irmãos, vamos então agora à segunda parte de nossos trabalhos. Queridos irmãos, vamos nesse momento elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, trazendo à nossa mente a imagem do Divino Mestre, envolto numa grande luz, uma luz forte, clara, levemente azulada, que nos irradia paz, tranquilidade. Vamos colocar-nos numa posição tranquila, relaxada, relaxando nossos ombros, nossos braços, nosso corpo, nossas pernas, apoiando os pés, a sola dos pés no chão, procurando manter a coluna ereta, o nosso rosto, deixá-lo tranquilo, relaxado. Vamos respirar profundamente, pelo menos por 3 vezes. E assim, o nosso coração, nosso espírito, uma vibração harmoniosa, envolvidos apenas pela imagem, pelas vibrações do Mestre Jesus. Vamos orar nesse momento pelo nosso planeta, que passa por uma prova difícil,
que ele seja todo envolvido por uma luz lilás, purificadora, para levar embora todas as formas de pensamento, pensamentos ruins, vibrações negativas, envolvendo-nos assim de forma salutar também, para que nós pessoalmente possamos nos sentir melhores, mais confiantes, que a nossa fé seja fortalecida, que vamos superar esse momento. Roguemos também pelos espíritos amigos, irmãos que nos rodeiam nesse momento, pelos espíritos sofredores que aguardam também o amparo na espiritualidade. Vamos rogar pelas criaturas que estão nos padecendo nos hospitais, não só pelo Covid, mas também por tantas outras doenças que de certa forma estão sendo esquecidas no momento pela predominância do mal vigente. Que todos sejam amparados, tenham suas dores mitigadas. Vamos nos lembrar dos idosos que estão nas casas de repouso ou que se encontram isolados, sozinhos em seus lares, que sejam socorridos, tanto moral quanto espiritualmente e materialmente também nesse momento, que tenham seus sofrimentos, suas necessidades mitigadas. Pelas crianças que se encontram nos hospitais, que se encontram desamparadas pelas ruas, os orfanatos, abandonadas à própria sorte, que boas almas as socorram, que possam ser atendidas e direcionadas para a vida, para o caminho do bem, da boa vereda que nos trouxe Jesus. Vamos nos lembrar de nossos irmãos que erraram, como tantos outros que erraram, que trouxeram males à humanidade, que se encontram encarcerados, que possam de alguma forma serem despertados para o amor e para o bem, e que possam ser recuperados para a sociedade. Vamos nos lembrar de tantos e tantos irmãos que estão padecendo, sofrendo pelo desemprego, pela fome, pela falta de recursos, que sejam o mais breve possível atendidos também em suas necessidades materiais, tão importantes à sobrevivência. Vamos nos lembrar daqueles nossos irmãos viciosos, que caíram nos mais diferentes tipos de vícios, pelos apelos incontroláveis que lhes foram, pelo caráter ou pelo espírito fraco, que possam ser socorridos e atendidos e fortalecidos, para que possam assim, amparados, retornarem às suas vidas produtivas, em benefício do próximo. Que aqueles irmãos com tendências suicidas sejam demovidos também dessa ideia, que afinal de contas só lhes acarretariam mais dores, mais sofrimentos. Por tantos e tantos que sofrem, Senhor, os atendei. E, atualmente, precisamos que nossos líderes políticos, espirituais, também se fortaleçam, se esclareçam para nos conduzir melhor nessa jornada. Senhor, atendei assim então todas essas nossas preces. Tantos são nossos pedidos e necessidades no momento, e que possamos, a cada manhã, ter nossas esperanças renovadas, que possamos, ao final do dia, fazermos a nossa retrospecção, reconhecermos nossos erros, nossas dificuldades e procurar assim acertar cada vez mais, e agradecendo a Ti, Jesus, e principalmente ao nosso Pai, que nos concedeu a vida, tudo o que somos e tudo o que seremos. Possamos agradecer sempre, a cada dia, por maiores que sejam nossas dificuldades, reconhecer que estamos num plano de provas e expiações, que eles nos fortaleçam, nos dê sua paz e nos auxiliem nessa jornada, hoje e sempre. Que tenham todos uma ótima e maravilhosa semana, sempre lembrando os momentos de dificuldade que Jesus disse que nunca abandonaria suas ovelhas e que nós o procurássemos quando então necessitássemos de ajuda. E ele nos disse: vinde a mim,
Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que assim seja. Agradecemos a companhia de todos e que possamos ter uma semana de muita paz e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus.